Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa terceira aula da série Brasil Promessa. Nas duas primeiras aulas a gente falou, exatamente sobre a questão religiosa no Brasil, como ela se iniciou e como ela está absolutamente, vinculada a aquilo que nós podemos chamar de Brasil, pelo menos colonial, certo? Então, desde que os portugueses pisaram aqui em nossas terras, a presença de um sacerdote, a presença da fé cristã, da fé católica, sempre foi um elemento, que indissociável, certo? Haja visto o primeiro ato, ato público, vamos dizer assim, oficial que teve aqui no Brasil foi uma missa, então a missa, o cruzeiro, colocar ali uma cruz, o batismo da nossa terra, chamar ela de terra de Vera Cruz, terra da verdadeira cruz. Então tudo isso daí tem um valor simbólico, um valor civilizacional, de chegada, de descobrimento. Olha só, a partir desse momento, esta terra está sendo oficialmente entregue, às mãos de Deus e à sua civilização, que é a civilização cristã, certo? E falamos bastante sobre esse papel, civilizatório da igreja aqui e de como, esses europeus, esses cristãos daquele período, tiveram um certo contato com o povo aqui presente, Muitos às vezes questionam, o Brasil não foi descoberto por portugueses. Mas por que, meu filho? Porque já tinha índios aqui, quer dizer que os índios descobriram primeiro, mas isso é um erro de uso da palavra descobrimento. O que é descobrir no sentido, como a gente usa, o português descobriu o Brasil? Ele oficializou civilizacionalmente o território, coisa que não tinha sido feita pelo índio. O índio não tinha os parâmetros necessários para tal, ele apenas habitava. Uma coisa é você habitar, outra coisa é você oficializar uma terra como uma terra a ser cultivada, vamos dizer assim, Então, no encontro do português católico, ou no colono em si, que podia ser católico ou não, mas o contato com o sacerdócio da igreja, vamos dizer assim, tornou essa terra sagrada e tornou a necessidade de conversão daquele povo que estava vivendo, num estado de infra-humanidade, de barbaridade, de necessidade extrema. Então a igreja, ela entendeu aquilo como um sinal divino, uma providência. Olha só, nós chegamos aqui, encontramos esse pessoal e o nosso dever, divino dever, é converter essas pessoas, tirá-las das trevas da ignorância, e dos péssimos hábitos, vamos dizer assim. Então houve todo o processo da conversão aqui que nós chamamos aqui, a conversão silvícola, a conversão dos selvagens ou dos moradores da selva aqui do Brasil. Então, a partir daí, dos primeiros contatos, anos depois é instituído o governo geral aqui no Brasil. Ele é instituído e ele faz uso, vamos dizer assim, da força civilizacional, da força do espírito cristão nesse empreendimento, Então já a igreja funcionando ali, vamos dizer, dentro de uma simbiose com o Estado português, Então, a partir dali, depois de 50 anos da descoberta do território, da oficialização desse território, começa-se a ter já um planejamento colonial, demorou um pouquinho, mas começa a acontecer, Então, as ordens religiosas começam a ter uma presença um pouco mais frequente aqui no nosso território, e elas desempenharam, obviamente, durante esse período de pré-colônia e depois da colônia em si, um papel fundamental,
né? Porque eram as ordens religiosas que tinham, obviamente, né, este poder, né, sagrado de revelar a religião cristã àqueles que aqui estavam, certo? Os índios. Então, durante esse período colonial, basicamente, o maior serviço que foi prestado aqui a esse território e às pessoas que aqui estavam, né, que aqui habitavam, no caso os índios, e também aqueles que vieram, né, através das próprias navegações, foi o trabalho das ordens religiosas, o que contribuiu, né, para o desenvolvimento tanto do país em si, né, quanto da própria igreja, porque a igreja, de certa maneira, ela expande, né, a sua linha de ação, né, espalhando o evangelho como é, né, mandado, né, como é preceito aí de nosso Senhor Jesus Cristo, e de espalhar o evangelho a todos os povos. Então, eis aqui um povo que precisa muito do evangelho. Então, através da catequização, da educação, da fundação de diversas instituições beneficentes ao longo do período colonial, né, hospital, casa de amparo aos necessitados, né, tudo isso daí, escolas, tudo isso daí veio do período colonial pela igreja, né? No início, o franciscano, né, vamos dizer, né, a ordem religiosa franciscana teve um papel importantíssimo nesse processo de colonização do Brasil, né, até porque foi um franciscano que batizou o nosso país, né, na primeira missa, vamos dizer assim, né, e após, né, a esse contato do franciscano com a terra, vieram os jesuítas, né, então, praticamente os responsáveis pela formação dessa cristandade, né? Então, o franciscano, ele dá uma espécie de iniciação para o nosso país, e os jesuítas dão o que? A formação, né, tanto intelectual como volitiva, etc., dentro dos caminhos da fé. Então, as congregações e ordens religiosas, elas são, vamos dizer, o motor, a força motriz da civilização brasileira no período colonial, né? Justamente por causa dos seus serviços prestados, né, tanto à pátria quanto, obviamente, ao altar de Cristo, né, à igreja, né? Então, a religião cristã, né, que é o motor da nossa civilização, a força motriz que construiu o Brasil já nesse período colonial, né, ela tem uma característica muito importante que chegando aqui no Brasil, ela se tornou cada vez mais evidente, que é o processo de inversão das concepções pagãs, né? O que a gente quer dizer com isso? Dentro do paganismo, situações humanas como a pobreza, a doença, a mendicância, né, eram, vamos dizer, eram prejuízos para a sociedade, prejuízos sociais, prejuízos humanos. Então, quando via um pobre ali, você ir lá dar uma esmolinha para o pobre, não, nós temos que tirar esse pobre daqui que ele está sujando as ruas. Quando se viu um doente, ó, dá para curar esse doente? Não dá? Põe ele ali no canto para ele morrer. O sujeito está doente. O sujeito está pedindo, né, dinheiro na rua, tira ele dali. Ou seja, pobreza, doença, mendicância, etc., eram concepções que, dentro das ideias pagãs, né, do universo civilizacional pagão, eram prejuízos, né, humanos. O cristianismo, ele inverte essa lógica, né? A presença de nosso Senhor Jesus Cristo, ele inverte essa lógica. Então, ele trata a pobreza de uma forma virtuosa e enxerga nela um potencial de virtude. Ela olha para a doença e vê também um potencial de virtude, de crescimento espiritual dentro daquela condição, né? Vê a mendicância e observa ali a chance de se praticar a compaixão e a caridade. Então, essas três, vamos dizer, situações humanas, elas passam ao invés de serem ao invés de serem
passam de simples prejuízos da humanidade para ocasiões de crescimento espiritual. Então veja bem, quando a religião cristã chega aqui através das ordens religiosas, ela encontra esse ambiente de pobreza, doença, mendicância, né? Pobreza porque aqueles índios não tinham nada, não tinham continuidade histórica, não tinham continuidade social, não tinham laços sociais, né? Não tinham, tinham uma pobreza de costumes, material e de costumes, muitas doenças derivadas dos seus maus hábitos, dos seus vícios morais, mendicância no sentido de que aquele pessoal ali, você vê, qualquer objeto que se oferecia para eles entregavam tudo, até seus filhos, né? Tanto que aqueles bichinhos queriam, né, vamos dizer, algo para si que não tinha, vamos dizer, né? Uma sede de curiosidade, né? A necessidade extrema. Então a igreja olhou para isso, os sacerdotes, as congregações e ordens religiosas olharam para isso e falaram que é um ambiente perfeito para a gente desenvolver, né, a compaixão e a caridade. Então, por esta razão, o período colonial testemunhou um grande desenvolvimento, né, na questão religiosa aqui no Brasil. Foi o período áureo da religião católica no Brasil, né? A própria organização eclesiástica, né, teve um grande destaque nesse período. O povo brasileiro, né, durante os 300 anos mais ou menos desse período de colônia, né, seguia os princípios da fé, ainda não tinham encontrado aquelas classes dirigentes que vão aparecer depois, né, totalmente influenciadas por um racionalismo, materialismo político, principalmente depois das reformas pombalinas, certo? No século XVIII, no final do século XVIII, meio para o final do século XVIII. Então, o período colonial foi marcado por esse esplendor da religião católica, que converteu o maior número possível de índios, que defendeu a humanidade desses índios, que politicamente tentou civilizar esses índios, incluí-los dentro da cultura, vamos dizer, católica, da civilização cristã, né, do qual os portugueses faziam parte. Então, você vê, é só você buscar nos próprios manuais de história, você vai ver manifestações, né, desse esplendor, né, da religiosidade católica, né, em todos os setores da vida brasileira, né, nas artes, nas letras, na vida política, na própria vida do povo. Tudo isso daí você encontra nesse período entre 1550, né, mais ou menos a 1800. Então, durante 3 séculos mais ou menos, né, esta foi, vamos dizer, este foi o momento de maior graça do nosso país, né, onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vigorou com maior presença, certo? E onde há o Espírito de Deus vigorando com maior presença, né, o mal, o perigo, o pecado, a ganância, as torpezas do homem decaído, né, não suportam, né? Os filhos das trevas não suportam a luz, vamos dizer assim. Então, se no período colonial, né, a religião, olha só, nós não estamos falando aqui que o Brasil era uma perfeição, era um paraíso terrestre, nada disso. Tinha todas as incongruências de uma vida humana, de uma civilização humana normal. Tinha pecados, tinha crimes, tinha de tudo, a gente sabe, né? Mas o que a gente está querendo dar ênfase aqui é esse aspecto espiritual do Brasil desse período. Então, tudo aquilo que as ordens religiosas construíram ao longo de séculos aqui no Brasil, e o governo português, né, o Estado português, a coroa portuguesa, né, foi, obviamente, né, lado a lado, seguindo aquilo dali, né, trabalhando em conjunto com aquilo dali, em uma certa medida, né, tomando aqui de uma forma mais geral. O Estado português, ele
se beneficiou da presença das ordens religiosas aqui no Brasil e do seu trabalho. Passados esses anos todos, esses 3 séculos, né, o espírito brasileiro, o espírito católico, ele está de tal forma desenvolvido, né, e disseminado na sua população, nos seus costumes, na sua vida política, etc, etc, que, como eu disse, as forças do mal ou as forças de queda começam a querer se alimentar desse espírito. Então é aquilo que eu aqui provisoriamente intitulei, nesta aula, como a antropofagia espiritual. Bom, se os primeiros padres, se as primeiras ordens, se os primeiros europeus chegaram aqui, alguns foram devorados pela antropofagia indígena, logo após esse momento e logo após séculos de tentativa de catequização, instituições de caridade, hospitais, escolas, etc. Todo o trabalho civilizacional feito pela igreja, pelas ordens religiosas, através das ordens religiosas, depois disso tudo, de ter disseminado o espírito católico no Brasil, aquilo que foi abafado pela fé, pela graça, o estado de selvageria, ele começa a surgir novamente, mas não por parte dos índios, mas por parte justamente daqueles que deram essa opção aos índios, que são os próprios europeus, portugueses ou brasileiros, Então começa um processo de antropofagia espiritual, ou seja, de devorar toda essa obra humana e divina que foi sendo construída aqui no Brasil. Quando isto começa? O período colonial, oficialmente, ele tem seu término em 1815, certo? E quando se dá aqui o estabelecimento do Império no Brasil, mais ou menos nessa época, o próprio Império brasileiro, desligado dessa parada aí da coroa brasileira, portuguesa, ele dependia deste elemento religioso. Por quê? Porque ele tinha um prestígio, com a população presente. Ele já estava interligado a todas as instituições aqui presentes. Então, o Império não podia entrar aqui e simplesmente falar, não, aqui a opção religiosa, o Estado é laico, vamos dizer assim, Não, ele dependia desse elemento para ele poder se estabelecer aqui como Império. Então, o primeiro ato aí que o Império faz em relação à religião é na Constituição Política de 1824, quando ele estabelece, que a religião católica ia continuar a ser a religião do Império. Veja bem, continuar a ser a religião do Império. Isso indica que o Império Português tinha como religião, obviamente, a religião católica, e que o Império que aqui estava se formando, o Império Brasileiro, ia reconhecer constitucionalmente um fato pré-existente, que era o fato do catolicismo já ser a religião oficial do Brasil, e ela passaria a ser a religião oficial do Império. Então foi uma articulação política por parte do Império recém-nascido de trazer justamente o motor da civilização para dentro, das suas entranhas, certo? Então veja bem, você reconhecer oficialmente um fato pré-existente envolve um risco. Qual que é o risco? Ao você fazer isso, aquele fato pré-existente passa a se configurar como um elemento dentro do seu cenário existencial. Então, este artigo 5, da Constituição Política de 1824, o que ele é? Ele é uma absorção da Igreja Católica por parte do Império, porque o catolicismo ele não se tornou a religião nacional a partir daí, a partir de um código político, mas ele já era um fato pré-existente.
Então, para que reconhecer isto constitucionalmente? Para poder reforçar, né, a sua própria existência enquanto império. Então, a igreja foi assimilada ao império, né? Isso pode ter passado batido na época, até pelos membros da igreja, até pela Santa Sé, porque, né, afinal de contas, não é de todo mal a igreja, né, ser considerada a religião oficial de um novo império, né? Mas de início o império solicitou da própria igreja essa consagração, né, a consagração né, de si mesmo por parte da igreja. Mas poucos anos depois, quando começa a se desenvolver toda a sua parte burocrática, seu mecanismo burocrático começa a se ampliar e se desenvolver, a postura do império em relação à igreja começa a mudar. Já não é mais o império que precisa da igreja, mas a igreja que precisa das concessões do império. Aí começa o processo da antropofagia espiritual, ou seja, tudo aquilo que há de espírito na igreja começa a ser drenado a partir, né, da manietação, vamos dizer assim, do Estado em relação à autonomia do poder espiritual, né? Então, o período do império é o período onde a igreja começa a ser mutilada nos seus caracteres espirituais e até os seus caracteres políticos, os seus caracteres civilizacionais. Vamos dizer, a parte visível da igreja começa a sofrer, porque de alguma forma a parte invisível da igreja, né, já tinha sido devorada dentro do ambiente imperial, né, dentro da mentalidade imperial naquela época. Então, o que surge no período imperial? O que denota a característica profunda desse império? O regalismo, o enfraquecimento, né, do poder dessas ordens religiosas que operavam aqui dentro, né, durante todo o período da colônia, né, o desprestígio do clero, né, a incapacidade do próprio clero reagir, ou a falta de coragem do clero em reagir, né, por parte do próprio episcopado, que as dioceses no Brasil eram pouquíssimas nesse período. Então, ao longo de 300 anos foram criados aqui, eram criados mais ou menos de 10 a 12 dioceses, ou seja, 10 a 12 centros aristocráticos cristãos, onde bispos, né, podiam ali comandar as diversas paróquias, pouquíssimo dentro de um território imenso como o Brasil, certo? Então o elemento católico começa a ter interferências do poder público, o poder temporal começa a absorver, a devorar, né, esse elemento católico dentro da questão pública, certo? Obviamente que isso implica no quê? Numa mentalidade herdada por aquele período de reformas pombalinas, onde o racionalismo, o ceticismo, o iluminismo se impregnou no país, principalmente por ter ficado quase 60 anos, né, de uma educação precária, né? Por quê? Porque os jesuítas foram expulsos daqui, todo o seu sistema educacional foi desarticulado e criado um outro sistema educacional completamente inútil, né, no Brasil. Então, regalismo, fraqueza das ordens religiosas, né, a derrubada delas, né, o desprestígio e a falta de coragem do próprio clero, e essa mentalidade racionalista, iluminista e cética, né, nas classes dominantes, foram as marcas do império, foram, vamos dizer, as bocas devorantes, né, que praticaram essa antropofagia espiritual. E aí o Brasil começa a sofrer, né, principalmente por causa do regalismo. E o que é o regalismo em curtos traços? O regalismo é uma espécie de privilégio, ou era uma espécie de privilégio que a Santa Sé concedia, né, a certos reis soberanos, em alguma medida, em algum ponto,
né, relativo à disciplina da igreja. Então, quer dizer, a igreja concedia, olha, vamos deixar aqui o rei, né, se meter nesse ponto aqui, né, o rei vai poder indicar um bispo ali para tal lugar, mas a igreja, ele foi indicado, mas não quer dizer que, né, opa, peraí, tem a gente aqui, a Santa Sé, não, tudo bem, vamos aceitar essa indicação. Quer dizer, o regalismo é uma espécie de regalia, como o próprio nome diz, uma regalia concedida pela igreja para um poder soberano estatal, certo? Esse tipo de privilégio acontecia geralmente quando a religião oficial do Estado se tornava católica. Então você veja, olha só, o Império Brasileiro, ele começa assim, ele joga uma isca para a igreja dispõe a ele algumas regalias, e logo depois, né, você deu a mão que é o braço. Esse tipo de operação, né, chamei de regalismo, isso aí surgiu na época do Luís XIV, lá na França. Era aquele sujeito, aquele monarca que dizia: o Estado sou eu, a minha pessoa é o Estado, não é o aparato burocrático, não é o território, não é a população, tudo isso somado, não. A minha pessoa é o Estado. Então aqui eu determino tudo. Então, né, eu tenho as regalias. Isso daí era chamado galicanismo. Então aqui no Brasil operou uma espécie de galicanismo brasileiro, imperial, né? Desde 1827. Você vê que pouquíssimos anos, né, 3 anos depois, né, da oficialização do Império, da religião oficial do Império como catolicismo, começa uma série de ataques à igreja, né, e aos seus eminentes ministros, né, que transformou basicamente todos os sacerdotes, todos os membros da igreja em funcionários públicos, certo? Então começa todo um processo de burocratização, leis, códigos, ministérios, assembleias, que começam a controlar e a oprimir o poder tanto temporal quanto espiritual da igreja. E isso foi se estendendo ao longo dos anos, né? 30 anos depois disso daí, né, desse período, quando começa a acirrar mais, né, se tornar mais estreita essa relação, mais opressora essa relação do Estado em relação à igreja, né, eles estabelecem, através de um decreto aqui no Brasil, um princípio, né, semelhante ao direito português, né? Então, esse princípio era o que permitia o Estado regular a disciplina externa da igreja. Isso é o mesmo que dizer que tirou-se o caráter religioso das ordens, né, das ordens religiosas. Por quê? Porque o sujeito ele se agregava a uma ordem religiosa por questões pessoais de busca de virtude, de busca de santidade, etc. Mas não, agora o Estado determina quem deve, quem pode, quem não pode, né, se congregar a uma dessas instituições. Então o sujeito ali que tem uma vocação sacerdotal, ele quer, né, viver uma vida de pobreza, uma vida de conselhos evangélicos. Então ele vai se adentrar ali numa ordem, sei lá, beneditina, franciscana, capuchinho, né, jesuíta, o que for. Mas se o Estado olha e fala: não, mas esse cara aqui, ele é filho do fulano. Não, esse cara não vai, esse cara não pode. Automaticamente a ordem religiosa, ela já não é mais uma ordem religiosa onde seus membros são escolhidos por vocações ou por atos voluntários, mas sim por determinações estatais, né? Então toda a legislação do Império, entre os anos de 1827 até a sua derrocada, foi uma teia de decretos, consultas, resoluções, regulamentos, que foi mantendo a igreja aprisionada dentro dos seus, né, do seu funcionamento normal, dentro da sua circulação sanguínea normal, certo? Então a igreja começa a ser assimilada
pelo Estado imperial, na prática, né? Tornando a sua ação bastante limitada. E isso daí piorou com toda certeza o desenvolvimento vamos dizer, do ensino religioso no Brasil, né? Da transmissão da fé no Brasil. Então você vê que muitas das coisas que a gente vê na igreja hoje aqui no Brasil, elas são heranças, vamos dizer, né, de maus hábitos, maus costumes que começaram nesse período, né? Então o regalismo ele gerou, com certeza, ele gerou algumas reações, mas reações efêmeras, né? Teve um episódio nos anos 1872, 73, envolvendo lá uns bispos, né? O bispo de Olinda, Dom Vital, e o bispo do Pará, Dom Macedo Costa, que eles, né, se levantaram contra isso, fazendo acusações, né, pesadas, né, diretas, né, sendo bastante franco em relação a esse estado de coisa, e eles foram julgados, sentenciados, presos, né? Por incrível que pareça, grande parte do clero e até dos leigos consideraram esses dois indivíduos perturbadores da paz na igreja, né? Como a gente ouve hoje, né? Esse pessoal tradicionalista, esse pessoal perturba, né? Cria divisões dentro da igreja. Olha só, isso é uma coisa, a história tem essa característica, apesar da história ser uma história linear, ela também tem processos circulares ou cíclicos, né? Então, esse negócio de esse caráter cíclico do tempo, onde os eventos vão se repetindo interminavelmente, como no eterno retorno, lá como nas culturas cosmológicas e pagãs, isso daí realmente existe, em uma certa medida, dentro da história. E esse tipo de coisa que aconteceu lá, acontece hoje aqui também, certo? Então, o regalismo, o que ele causou? Basicamente, no seu processo antropofágico da questão religiosa no Brasil, ele causou o aniquilamento das ordens religiosas. Olha só, as ordens religiosas, elas são os instrumentos da igreja no processo de civilização e de expansão da fé, né? As ordens religiosas têm contribuições vitais para a estrutura moral de uma civilização, tanto na ordem intelectual, na ordem moral, na ordem artística e etc, né? Em termos intelectuais, né, você vê, o cristianismo, com suas ordens religiosas, contribuiu, né, com o rico tesouro literário, científico, filosófico, teológico. Você vê, né, o Santo Tomás de Aquino, etc, né? Todo o trabalho, né, teológico, filosófico, científico, ele sempre vem de dentro de uma ordem religiosa, na grande maioria dos casos, ou é expandido por elas, né? Em termos de moral, você vê a propagação do evangelho, que enriqueceu as sociedades cristãs em ideias, em costumes, etc. Vem de onde? Vem do exemplo desses homens que não se contentaram, vamos dizer assim, apenas com os preceitos da religião, mas foram também ser praticantes dos conselhos, incentivando toda a população, né, a repetir seus costumes, ou pelo menos a serem mais rígidos na questão dos preceitos. Pô, olha só, a gente tem que cumprir esses preceitos da igreja, os mandamentos, etc, etc. Pô, mas tem uns caras ali que, além disso, os caras vivem um voto de pobreza, cara, um voto de castidade. Caraca, meu, pô, que vergonha para nós, né? Então, pô, vamos fazer aqui pelo menos o básico, né, cara, que é cumprir os preceitos. Então, quer dizer, eles dão um insumo moral para a civilização, sem contar suas contribuições artísticas, né? Que o gênio cristão, né, dentro de todas as suas maravilhas e construções na forma artística, ele também, né, pelo menos no Brasil, grande parte veio desses membros das ordens religiosas. Então, toda ordem religiosa, né, vamos dizer assim, um guardião da fé dentro de uma cultura, dentro de uma civilização. Por quê? Porque elas incentivam essa prática rigorosa do Evangelho, né?
encorajando as pessoas a seguirem pelo menos os preceitos. Então, aquela prescrição da religião católica, né, como uma religião, né, afeita ao Estado, né, como uma religião do Estado, deveria ter esse compromisso. A princípio tem esse compromisso, né, de respeitar a autonomia dessas ordens religiosas, e o regalismo não respeitou, né? Então, toda a legislação imperial em relação às ordens religiosas, né, só teve um resultado: opressão, desapropriação, escravidão, desarticulação destas ordens, certo? Por conta disso, era de se esperar, numa situação normal, né, onde o Espírito Santo impera, vamos dizer assim, nos corações dos homens, principalmente dos sacerdotes, do clero regular, etc., é de se esperar uma reação à altura, um martírio, né? Porém, no Brasil, isso daí ficou a cargo apenas desses dois indivíduos, Dom Vital e Dom Macedo Costa. Não surgiram reações à altura, né, da reação desses dois homens piedosos. Então, obviamente, né, na visão popular, né, que foi também atingida por esse estado de coisa, o desprestígio do clero foi grande. Então, alguns padres eram adversários declarados da própria Santa Sé e membros da maçonaria. Ou seja, começa-se a perceber que aqueles padres, aquele pessoal metido na igreja e tal, defendendo as prerrogativas do Estado, em detrimento dos direitos romanos, ou seja, do direito da igreja romana, começou a perceber que esses homens eram membros da maçonaria, das confrarias maçônicas aqui no Brasil. Então o povo começou a olhar para o clero já com uma certa desconfiança. E isso acabou se voltando contra a igreja, né? Então grande parte do episcopado, do clero, se rendeu a essa espécie de cesarismo, né, imperial. E obviamente caíram na prostração moral, se tornaram socialmente nulos, ninguém respeitava. Mas, no entanto, eles estavam ali, eles eram os representantes oficiais da fé, e muitos deles metidos nas confrarias maçônicas. Então, quando homens como Dom Vital, Dom Macedo Costa começam a reclamar, né, começam a apontar: olha só, não é lícito, né, um católico está envolvido com as confrarias, não é lícito essas confrarias terem tanto poder dentro da igreja. Eles começam a ser perseguidos pelo Estado. Por quê? Porque o próprio Estado também era uma corporação, né, entranhada, impregnada, né, por esse espírito maçônico, certo? Então, aquilo que os sacerdotes, o episcopado, o clero deveria estar fazendo, que era ensinar as pessoas, né, eles já não poderiam mais ensinar, porque eles próprios já não tinham, né, aquilo para ser ensinado. Eles tinham perdido, né, algo da sua fé, né? Eles foram vítimas da antropofagia espiritual desse período. Então, o próprio ensino, que é o remédio, né, mais urgente para nós nesse momento, também era naquela época. Então, os bispos, os sacerdotes, em vez de ficar ensinando, catequizando, ensinando os ignorantes, que é a maior obra de caridade, né, da igreja, mais até que a caridade física, a caridade espiritual, em vez de estar combatendo a ignorância religiosa, promovendo a doutrinação, né, como arma apostólica contra esse espírito mau, né, que foi devorando o bom espírito dentro da igreja, esses homens estavam lá preocupados em mexer com maçonaria, né? Essa coisa da igreja aqui no Brasil, que é muito festiva, vem dessa época também. Igreja festiva, tudo, né? O bispo só ia lá falar quando ia aparecer em público, falar para a população, para os fiéis, quando era negócio de festa. Não tinha o ensino, não tinha
o dever apostólico da doutrinação, a doutrinação no Brasil se tornou fraca por causa disso. E até hoje a gente paga esse preço, certo? Então, essa reação efêmera por parte dos bispos que aceitaram esse estado de coisa, né? No linguajar de hoje, se venderam ao sistema, né? Não tiveram reação. E quando dois deles tiveram, um dos grão-mestres lá, maçons, né, da época, que assumiu, eu não lembro o nome dele, que assumiu o cargo lá no ministério, lá como primeiro-ministro, né, aí a maçonaria declara guerra abertamente à igreja, por conta dessas pequenas reações que foram efêmeras. Você viu o poder que tinha essas confrarias maçônicas, essas lojas maçônicas, né, o poder maçônico dentro do império, né? Então, primeiro ela estava ali comendo por dentro a igreja, lutado contra ela de forma oculta e disfarçada. Depois não, depois começa através de folhetins, jornais, imprensa, começa a fulminar a igreja. Por quê? Porque a maçonaria estava combatendo o clericalismo, né? Porque o clericalismo é aquele que interrompia o desenvolvimento do Estado. Então nós vamos absorver a igreja e depois nós vamos regurgitá-la, né? E vamos absorver só as vitaminas dela aqui, daquilo que é necessário para a gente dar continuidade ao desenvolvimento do império e do Estado. Então o poder público brasileiro, imperial, apoiou essas irmandades maçônicas, né, dando ordem aos bispos, certo? E usando os bispos como funcionários seus. Claro que isso implica a presença já de uma mentalidade racionalista, materialista, cética, muito poderosa entre esses líderes do governo, né? Você vê que no último período do Império, os líderes da sociedade brasileira, né, os grandes homens envolvidos na questão pública e política, eram predominantemente materialistas, né? E justamente isso que foi a causa da ruína do Império, porque ao se render a essas modas, essas novidades trazidas pelo período pombalino, né, depois de ter desarticulado a questão educacional no Brasil, né, e a questão organizacional do Brasil, da fé brasileira, por causa dos jesuítas, da expulsão dos jesuítas, passado algumas décadas, com a vinda da corte portuguesa para cá, se transferindo para o Brasil, né, e encontrando aqui a coisa como era, e a educação cristã começa a se, né, refazer novamente devagarinho ali nesse período. Quando chega no Império propriamente dito, as forças maçônicas já estavam penetradas aqui, racionalistas, céticas, materialistas, e tornou, né, a Igreja Católica, né, ou a sua expressão pública e religiosa nesse período apenas algo no sentido da benevolência ou da beneficência. Então a igreja se tornou apenas um mecanismo estatal de beneficência, né, de fazer benfeitorias, né, não mais de doutrinação, não mais de educar, não mais de penetrar nas almas das pessoas. Então houve aí, né, estabeleceu-se aí a completa antropofagia espiritual. A questão religiosa espiritual no Brasil, né, sumiu. Então, no período monárquico, o catolicismo não teve o desenvolvimento, né, significativo, além das práticas individuais, né, de fé e culto. Tanto é que no regime já republicano, quando a república devora, né, assimila, e a antropofagia agora é imperial, né,
E os caras no período republicano, qual era a opinião deles? Que a religião no Brasil, que era o catolicismo, foi uma criação artificial da lei, né? Porque em 1824 eles escreveram num papel dizendo que a religião oficial era catolicismo. Mas se você for lá rabiscar, escrever lá que a religião oficial é candomblé ou maçonaria, tanto faz. Ela pode simplesmente ser eliminada da vida social. Então você vê, a cura, né? ou melhor, a salvação do império seria a igreja. Mas o império começou a ver a igreja como um obstáculo. Mas a mesma força que lutou contra a igreja dentro do império foi a força que comeu o império e gerou a república. Quem foi eliminado da vida nacional não foi a igreja ou não foi a religião católica, a fé, mas quem foi eliminado foi a própria monarquia. Vide a sua expulsão, né, do território. Então a república ela vai nascer justamente, né, como um verme nasce ali de dentro de um corpo podre. Então nasceu dentro do corpo podre do racionalismo, ceticismo dentro do império, nasceu-se ali a república cheia desses valores turbinados, certo? E dizendo, basta a gente promulgar novas leis, novos códigos, fundar novas escolas com diferentes parâmetros, fornecer uma nova educação com diferentes parâmetros. As crianças religiosas, você é fora o íntimo de qualquer um. Vai cuidar da sua fé lá na sua casa, não enche o saco. Questão de Estado é questão de Estado. Certo? Então, eis aí a antropofagia espiritual do Brasil. O Brasil promessa, consagrado a Deus no seu descobrimento, na sua oficialidade enquanto civilização, e civilização cristã, e civilização católica. O processo de conversão do indígena e também do escravo africano, que durante o período colonial também foi assimilado dentro do projeto da igreja, embora muitos dizem que não, mas sim, né? Então, quer dizer, a construção do homo brasilis, né, do homem brasileiro, aquilo que a gente é, essa mistura, né, vamos dizer, esse mito de todos os povos que é o Brasil, essa terra prometida que é o Brasil, prometida à igreja e prometida pela igreja, isso daí teve o seu esplendor no período colonial, quando chega na monarquia, né, elementos viciosos, elementos malignos começam a corroer, né, dentro da alma deste império a função da igreja, a função religiosa e a função social e política. E este mesmo elemento que causou, né, o desprestígio do clero, que causou o aniquilamento das ordens religiosas através do regalismo, certo? Que sufocou qualquer tipo de reação, né? Era um espírito racionalista, iluminista e maçônico. E foi esse espírito racionalista, materialista e maçônico que implodiu o próprio império, transformando-o numa república. Porém, a história é sempre gozada, sempre tem, vamos dizer, na história sempre existe as ironias. E a ironia disso tudo é a seguinte, que tinha uma pessoa ali no império chamada Princesa Isabel, e essa senhora, né, ela teve bastantes ações louváveis, né, principalmente envolvendo o fim da escravidão e tudo mais, e era uma pessoa bastante devota. E devota de quem? De Nossa Senhora de Aparecida, ou melhor, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque Nossa Senhora da Conceição, Portugal foi consagrada a Nossa Senhora da Conceição, e provavelmente quem construiu, quem fabricou aquela pequena e gloriosa estátua de Nossa Senhora da Conceição, né, foi algum devoto naquele período, certo? E temos toda a questão santa envolvendo essa imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Então a princesa Isabel, grande devota, cumprindo um voto seu, uma promessa sua em relação particular, em relação a um pedido da Nossa Senhora, em 1888, ou seja, um ano antes do Império ser implodido, o que ela faz? Ela coroa Nossa Senhora da Aparecida, ela dá uma coroa semelhante à sua, né? Ela, enquanto princesa, ela entrega, vamos dizer, o reinado do Brasil, quase que como uma profecia, né? Pressentindo, né? Que esse império ia ser tomado do Brasil, implodido do Brasil. Ela entrega a coroa a Nossa Senhora da Aparecida. Um ano depois o império cai, né? E a alta burocracia maçônica, que através do Estado Imperial devorou as entranhas do catolicismo, enquanto força espiritual, força visível e política e social, né? Ela se transfere para o aparato republicano. Ela cria o aparato republicano conforme seus interesses próprios. Então a república, ela é a consequência imediata da perda da espiritualidade católica, ou pelo menos da sua influência dentro do campo da política e da coisa pública, né? E isto colocou a igreja brasileira dentro de um outro contexto, né? Que é o que a gente vai tratar na próxima aula, que é o contexto da sobrevivência da igreja, né? Dentro do seu próprio território, porque o Brasil pertence, vamos dizer, à fé católica, não pertence à igreja. O Brasil é da igreja, o Brasil é do Cristo, e o Cristo é a igreja. Então passa, né, o período imperial entre o republicano e o fenômeno, né, do indiferentismo em relação à fé vai ser a tônica, né, em relação à igreja. A igreja passa a ser apenas uma expressão, né, de um passado longínquo que continua a, né, insistir em sobreviver dentro de um novo mundo, um mundo mais esclarecido, um mundo moderno, né, um mundo onde a fé é algo privado, problema seu, né, não tem nada a ver com a coisa pública, né? Não misture política com religião, que coisa feia, certo? Então na próxima aula a gente vai e deve tratar sobre o problema da indiferença secular, que é justamente o panorama que a igreja vai passar a enfrentar após a República, certo? Então acho que podemos ficar por aqui. Agradeço a todos, né, que tiveram a paciência de nos ouvir e continue acompanhando aí nossa série, ok? Muito obrigado a todos novamente e valeu!